Meus amigos, neste Além dos Gramados, pela TV Ferge, programa que tem a produção dela, Rosária Farage, nós vamos entrevistar aqui, você que está no vídeo agora nos acompanhando, ele é vitorioso, jovem, está fazendo uma campanha maravilhosa na A2, foi o campeão da Taça Santos Dumont, disparou na ponta. Agora nós vamos apresentar ele a vocês. Estou me referindo a Flávio Tinoco, técnico do São Gonçalo, que surpreendeu a todos. É uma alegria, meu caro Flávio, tê-lo aqui participando do programa Além dos Gramados na TV Ferge. Inicialmente é um prazer imenso tê-lo aqui e parabenizo você pela campanha do São Gonçalo. O prazer é todo meu, Ronaldo, Rosário, obrigado pelo convite. A gente que está sempre participando, né, pela Rádio Ferge e sempre com um papo muito bom, voltado para o futebol, que alcança muitas pessoas, né? Prazer estar aqui participando com vocês. Olha bem, nós vamos abordar vários assuntos, meu caro Flávio, mas, por exemplo, quando começou a Série A2, que foi uma Série A2 que acabou agora, terminaram as 11 rodadas, você foi o campeão, agora nós vamos entrar no quadrangular final. Quando começou, isso é normal em rádio, televisão, isso é normal. Quais são os favoritos? Todo mundo pergunta. Vai começar o brasileiro, quais são os favoritos? O cara, Flamengo, Palmeiras, não sei o quê. Na A2 eu fiz essa pesquisa. E todos apontavam o América, que o Romário fez uma preparação para o time, talvez tenha sido a melhor preparação, porque foi lá na Granja Comari. Ele conseguiu junto à CBF, o time do América ficou lá uns 10 dias, concentrado, treinando, almoçando, jantando, descansando, tudo. Eu conheço bem a Granja Comari, tem uma infraestrutura maravilhosa. Mas o América não chegou. É uma pena, mas não chegou. Agora, o Flávio, por exemplo, no início, eu vou voltar até o que eu estava falando, apontavam América, Bangu, estavam falando muito até da Cabo Friense, que até o presidente foi até o André Balada. Tinha outro que eles falavam, o Olaria, porque o Olaria já vinha montado desde o início do ano. Mas apareceu o São Gonçalo. São Gonçalo atropelou, só teve 2 derrotas na competição, porque a segunda derrota foi agora na última rodada, mas já estava classificado, não é? Por exemplo, você acreditava nesse sucesso mesmo do time que você montou? É natural que houvesse essa surpresa com o São Gonçalo, até porque nós subimos da B1, né, junto com Pérolas. Então, quando começaram a fazer, buscar os postulantes ao acesso, né, nunca se imaginou nem no Pérolas, São Gonçalo. Falaram também das equipes que tiveram dificuldade no ano passado, que quase caíram, como o Americano, que também era uma equipe que estavam desacreditada. Mas essa competição é uma competição dificílima, né? Quem está acostumado a jogar a Série A2 sabe que existem fatores que são preponderantes no decorrer da competição, como clima, logística de jogos, campos, né? Os campos eles começam a cair um pouco de nível durante a competição, e aí você tem que fazer uma escolha bem assertiva do plantel, daqueles atletas que estão acostumados com esse tipo de competição, que estão acostumados também com esse tipo de terreno, porque quando começa a cair o nível do campo, você precisa saber encarar esses desafios, precisa se adequar a essas condições, e o São Gonçalo planejou muito bem isso desde a Série B1, conseguiu dar continuidade em boa parte do grupo, que foi fundamental para o nosso sucesso. A gente ainda não alcançou, né, o nosso objetivo principal, que é o acesso. A gente tem o pé no chão, continua trabalhando com a mesma humildade, principalmente sabedoria, para ter conhecimento dos adversários. São adversários dificílimos. A gente tem agora por definir ainda a situação de Americano ou Olaria, para saber quem vai estar de fato entre os 4, mas os nossos adversários podem ser Araruama ou Olaria. São 2 equipes dificílimas, que nós não vencemos, né?
Então a gente sabe daquilo que a gente vai enfrentar, da dificuldade que a gente vai ter, apesar da gente jogar por 2 resultados iguais. Não tem pênalti nessa fase semifinal, mas a gente não pode acomodar com isso. Claro. A gente vai buscar o máximo de concentração possível para que a gente não seja surpreendido nessa fase. Por exemplo, o campeonato, a Série A2, quando começou, o Olaria já vinha com o time montado, o América estava montando, vocês estavam montando. Você começou cedo também a montar o time do São Gonçalo para disputar essa competição? Nós conseguimos renovar com pelo menos 60% a 70% do grupo que foi campeão da B1 e trouxemos alguns atletas pontuais, principalmente no nosso setor ofensivo. No nosso setor defensivo nós conseguimos manter quase que todos os atletas, que foi muito importante porque isso dá uma sustentação para a equipe. É muito mais difícil para você montar a equipe ali do meio para trás, né? E a gente conseguiu fazer essa manutenção. Trouxemos atletas ofensivos com um nível muito, muito bom. Tínhamos perdido alguns atletas porque foram para situações melhores na B1, mas a gente conseguiu ser muito assertivo nesses atletas, que é o caso do Di Maria, que chegou, o Celão, que chegou também, o Miguel, que veio da Portuguesa, né? Foram atletas aí fundamentais para a gente nessa fase, e que deram uma contribuição muito grande. É verdade, você vê que se a gente botar na balança, é claro que o líder, como é o caso do São Gonçalo, que terminou como campeão da Taça Santos Dumont, fez 19 pontos na competição, 5 vitórias em 11 jogos, é um negócio realmente excelente. Não é? Perdeu só 2 vezes, o restante empatou. Mas, por exemplo, você quando montou esta equipe, aí você viu, eu não sou muito a favor do que eu vou dizer agora não, mas todo mundo fala. O time tem camisa. Camisa não joga, quem joga é o jogador que está dentro dela. Eu penso assim. Então, não, agora o São Gonçalo vai pegar o América, e daí? Começou o jogo, 11 contra 11. Entendeu? Então, o América, o Bangu, Cabofriense, Americano, são equipes Olaria, equipes que participaram da série principal do campeonato. Mas em hipótese alguma eu vi alguns jogos do São Gonçalo, o teu time entrava em campo, não tinha medo não, vai para dentro deles mesmo, não queria saber. E sempre teve sucesso, dava gosto de ver o São Gonçalo jogar. Eu sei que eu posso colocar você na parede agora com uma pergunta. Nesse quadrangular final, todos estão apontando você como favorito. Você pensa assim? O favoritismo é por conta daquilo que a gente produziu, né, nessa fase de classificação. A gente não entende dessa forma como favorito porque são grandes equipes, né, que chegaram até aqui. Essa situação que você falou, né, desse favoritismo das equipes mais tradicionais, né, eu penso muito dessa queda de favoritismo dessas equipes mais tradicionais por conta do campo e do seu torcedor, né? Anos atrás, e aí quando eu jogava ainda, né, você ia jogar na Bariri lotada, você ia jogar no campo do América lotado, então existia um fator torcedor muito mais forte do que é agora. Esse ano a Ferdi está sendo espetacular nisso, porque está resgatando isso. A gente viu já o estádio do América com mais torcedores, a gente viu o Americano lá utilizando o campo do Goitacás, mas por ser ali em Campos e não ser tão distante, como eles jogavam lá também, e fazem alguns jogos ainda em Cardoso, né? Isso acaba atrapalhando um pouco o Americano, e isso, cada vez que for atraindo mais o torcedor, essas equipes mais tradicionais, elas vão ganhando mais força. Então, a gente que está em equipe nova, né, ainda galgando um espaço, a gente sente isso nos jogos, né? Essa pressão que também o torcedor coloca sobre essas equipes e, de certa forma, a gente tenta tirar proveito disso. A gente foi muito feliz nisso em alguns jogos. Tem um exemplo do nosso jogo contra o Bangu, uma pressão muito grande, a gente sabia que a gente tinha que jogar a pressão para cima do Bangu, então nós conseguimos ali sustentar o jogo
e fomos efetivos na parte final, onde já existia uma pressão em cima da equipe do Bangu para que fizesse o gol, e nós tiramos proveito disso. Mas essa fase agora, né, de mata-mata, ela é bem difícil. A gente que já passou por ela sabe da dificuldade que é. E aí tem a questão emocional, mental, que é muito, muito importante. Então a gente está trabalhando tudo isso já para que a gente, nessa fase, a gente consiga fazer tudo que a gente fez também na fase de classificação. Você, por exemplo, como mandante nesta Série A2, seus jogos, o São Gonçalo levou para Los Lários, que é campo do Tigres, que disputou também a série principal. Olha bem, a distância de São Gonçalo até Xerém é uma viagenzinha. Agora, o Flávio, aí o organograma que vocês montaram para jogar em Xerém, pelo que você me disse, eu achei fundamental. Você começou, levou todo o seu material para lá, passou a ser a base do São Gonçalo, não é isso? Isso foi fundamental e aconteceu muito de repente. Nós já tínhamos toda a logística preparada para continuar treinando lá em Inoã, em Maricá, como foi na B1, e de repente surgiu para a gente a oportunidade de estar lá no Tigres. O presidente recebeu esse convite do pessoal do Tigres, e quando me passou, eu achei fundamental porque, além dos nossos jogos como mandante, nós também teríamos um jogo no Marrentão do Duque, que é muito próximo também, e contra o Audax seria no próprio Los Lários, porque o Audax manda jogo lá. Então, nós saímos poucas vezes para jogar fora, e dentro de casa a gente tem uma força muito grande. Então, foi fundamental, tanto que nós não temos nenhuma derrota em casa, né? Até mesmo contando a Copa Rio, o jogo que nós fizemos na Copa Rio nós também vencemos. Lá no Los Lários a gente tem uma coisa que, assim, estava falando da pressão do torcedor, né? Uhum. Uma coisa que é muito marcante nossa nos nossos jogos são os familiares, né? Dos atletas, da comissão. A gente não tem a torcida, né, que vem de São Gonçalo, porque o nosso estádio não é em São Gonçalo, mas os familiares em peso. Então, assim, e familiar, você sabe como é que é, né? Defende, né? Não tem ninguém para xingar, é só para apoiar, é só para empurrar. E o jogador, quando olha para a arquibancada e vê lá o seu filho, vê sua mãe, é diferente. Então, contagiante. Contagiante. Isso é uma coisa que a gente sente que é muito favorável para a gente. Por exemplo, você não perdeu quando jogou nos Los Lários, que é praticamente, vamos dizer, o campo do São Gonçalo. Existe algum projeto da prefeitura lá de São Gonçalo no sentido de construir um estádio para vocês lá, não? Já teve algumas reuniões com o presidente e com o nosso investidor também. Aproveitar aqui para deixar um abraço também para o nosso presidente, claro. O Reginaldo, o Vinícius, que é o nosso presidente de honra também, junto com ele, e todos da direção. O São Gonçalo, assim, poucas pessoas conhecem do trabalho que o São Gonçalo exerce em São Gonçalo, né? São Gonçalo ele atende crianças desde os seus 7 anos de idade, né? Não cobra 1 centavo de nenhuma criança. Faz um trabalho espetacular na comunidade de São Gonçalo, de todas as comunidades, né? Porque São Gonçalo, você pega lá, sai o Vinícius Júnior, né? E se você sair um pouquinho do futebol ali, você vai lá da dupla Claudinho Bochecha, você vai para o GV, né, que é o Getúlio Vargas agora aí também no jornalismo. Então, São Gonçalo, assim, tem uma expansão... A gente poderia chamar de... Eu conheço São Gonçalo, por exemplo, quando eu vou para a região dos Lagos, você passa pela estrada, pela Rio Manilha. Uhum. Não é? É pela Manilha, né, Rio Manilha? Pela Manilha. É aquele pedaço que eu conheço. Agora, lá para dentro é um negócio, temos colegas aqui da FED que moram lá. A gente pode chamar de cidade de São Gonçalo, pelo tamanho? É bem grande, é bem grande. A gente, desde que eu comecei no São Gonçalo, o ano passado, na B1, a gente tinha como ponto nosso de base sair do Clube Mauá, né? Que é ali no coração de São Gonçalo. Sei. Que é onde funciona o futsal do clube também.
e as nossas saídas eram dali. E é impressionante como que o pessoal respira futebol, esporte em si, né? E o São Gonçalo ele tem feito um trabalho assim magnífico. O São Gonçalo tem projetos dentro de comunidade. Aí você pega a criança lá desde os 7 anos e aí já construiu um CT, né, que faz a transição do futsal para o campo de forma muito, muito bacana. Esse ano o São Gonçalo montou as categorias sub-15, sub-17, sub-20 para treinamento já de forma permanente, que não acontecia. Agora o clube tem todas as categorias funcionando, né, tem um centro de treinamento muito lá bom, mesmo, lá em Inoã. Inoã é perto de Maricá. Mas é próximo também de São Gonçalo, e o clube sonha, né, em ter seu espaço em São Gonçalo, onde possa construir o seu estádio, onde possa construir o seu centro de treinamento. Tem trabalhado nesse sentido, né, já tem uma aproximação com a prefeitura, com parceiros que possam estar ajudando, e a gente tem a esperança aí que a gente consiga isso o mais rápido possível. É verdade, porque a campanha que você realizou com o seu grupo nesta Série A2 foi, de fato, realmente sensacional. E demonstrou uma coisa que é muito importante, uma infraestrutura. Porque você, para pegar o teu time de São Gonçalo e fazer a base lá em Xerém, é uma distância respeitável. Mas, mesmo assim, houve a estrutura, apoio da direção do clube, que é fundamental, apoio, talvez, de algum investidor, né? Deve ter tido isso, mas de qualquer maneira a gente tem que tirar o chapéu pelo que foi realizado e que vai seguir em frente agora nesta fase final, que é o quadrangular final, em que o campeão, que será campeão da A2, automaticamente sobe para a série principal. Fugindo um pouco do futebol, por exemplo, você treina de manhã, acabou o treino, você vai para casa. Isso. Aí você faz o quê? Eu gosto de dormir depois do almoço. Você gosta também? Eu gosto, mas treinador, né? Treinador, ainda mais hoje em dia, né? Durante a semana eu confesso para você que não me desligo muito do trabalho. Então eu chego em casa, eu vou revisar, analisar os treinamentos, os adversários, e aí faço essa revisão aí pelo menos 3, 4 vezes na semana. Dos nossos treinamentos para poder melhorar de um dia para o outro, e a gente faz pré-reunião, pós-reunião com a comissão, e aí quando vai aproximando do jogo já começa um estudo mais aprofundado do adversário, e aí passar, né, o máximo possível de informação para os atletas sem que dê curto na cabeça deles, né, de forma bem leve, bem suave. Se você jogar informação demais, o cara também já não tem atenção. Aí tumultua a cabeça dele. Né? Então, eu trabalho muito em cima disso. E aí, quando você tem um tempo, né, com a família, a gente tem como hobby cinema, né, a gente tem, eu e minha esposa, né, principalmente, uma atividade muito grande junto à igreja, né, a igreja evangélica. A gente trabalha com pré-adolescentes na igreja, então a gente cumpre algumas funções lá. Como eu principalmente já trabalho há muito tempo com criança, a gente dá uma colaboração, né, para que essas crianças, esses adolescentes consigam se desenvolver, né, crescendo como pessoas, né, fundamental, né, e se formando aí bons cidadãos. Olha bem, você está em frente ali à nossa produtora evangélica também. Eu quero dizer para você, por exemplo, você disse que faz um trabalho na igreja com as crianças. Você, quando vê uma criança assim de 7, 8 anos, que você está ajudando, aí vem aquele filme para trás de você lembrar dos seus 7 anos quando você estava no Fluminense? O filme é grande, porque assim, eu fui criado ali no Complexo da Maré, né, na Penha, né? Ali é Ramos, né? Um pouquinho antes, eu fui criado ali do lado da Casa do Marinheiro, né? Atrás do... Agora é Shopping Matriz, antes era uma fábrica chamada Kelson. Kelson, lembro. Eu moro atrás, né? E aí por isso a comunidade... Eu fui criado perto de você, eu fui criado no IAPI da Penha. Pertíssimo. Aí eu ainda tenho família lá, meu irmão inclusive mora no IAPI da Penha.
E aí passa um filme, né? Porque nessa época aí do Fluminense eu era um moleque lá da favela, né? Com o pé no chão e que sonhava muito, né? E aí você ter a oportunidade agora de ver esses meninos crescendo, essas meninas, e poder participar de alguma forma da formação dela, passa um filme lá atrás, né? Das dificuldades que você teve, das experiências que você viveu, das pessoas que te aconselharam e que, né, fez com que eu tomasse um rumo melhor na vida, né? Porque a oferta para coisa ruim, principalmente nesses lugares, tem muitas, né? Mas graças a Deus e agora como treinador também passo isso para os meus atletas. A gente tem muitos atletas de comunidade, atletas que precisam que a gente dê uma orientação para que não pegue o caminho errado. E a gente vai conversando, né? A gente também erra, a gente também falha, e eu tenho uma relação muito, muito genuína com os atletas. Quando eu erro, quando eu falho com eles, eu falo, admito, e eles também têm essa reciprocidade comigo, e muito por conta da origem, né? De lá de trás que a gente vai construindo esse nosso ser, né? Rapaz, é verdade. Você está falando, eu estou lembrando da minha... Eu fui criado no IAPI da Penha, não é? Fui para lá com 2 anos, saí de lá com 24, 25 anos. Por exemplo, 7 anos, Fluminense, de uma época para cá, 7 anos era considerado fraldinha, na tua época já não era fraldinha. Eu peguei pré-mirim. Pré-mirim. Agora, o teu objetivo era seguir jogando futebol ou não? Tu chegou a jogar? Eu joguei no Fluminense 12 anos, né? Foram 12 anos. Foram 12 anos ou aos 12 anos? Não, 12 anos. Desde 93 até 2005. Foram 7 anos nas categorias de base, 5 anos no profissional. Aí no profissional, desde a Copa João Avelange, em 2000, né? Aí fiquei até... posição tua qual era? Zagueiro. Zagueiro, também com esse corpo todo aí você... Aí construí uma história no Fluminense. A gente conversava aqui antes, né, nos bastidores aqui com a Rosária, né, sobre a minha história em Xerém, né, especificamente em Xerém. E comecei no Fluminense, depois, quando eu saí do Fluminense, dei uma rodada e voltei para Xerém para participar do início do Duque de Caxias, né? Em 2007, foi quando o clube surgiu, um pouquinho antes, ali, 2004. Peraí, você no Duque de Caxias jogando ainda? Jogando. Ainda como atleta. Como atleta. Aí, em 2007, participei do acesso na série de acesso aqui na segunda divisão para a Série A, no estadual. Aí, em 2008, nós subimos da Série C do Brasileiro para a Série B do Brasileiro, isso como atleta ainda. E em 2009 eu saio para o Olaria, foi o último acesso do Olaria, eu como atleta no Olaria. E em 2010 eu retorno para o Duque, no campeonato estadual, já o Duque na Série A, e na época eu estava jogando a Série C do Brasileiro. E ali eu encerro a minha participação como atleta em Xerém. Né? E volto em 2020, 10 anos depois, para ser treinador do Duque, né? Depois de um tempo de especialização, de formação acadêmica, né? E aí, para dar início a essa trajetória como treinador. Você falou para dar início à sua trajetória como treinador. É claro que você jogou futebol, zagueiro, essa coisa toda, você conheceu vários e vários treinadores. Você se espelhou em algum? Ou você acha que você tem um conhecimento, porque apesar que o futebol sempre está evoluindo, mas você se espelhou em algum treinador assim que esse aí foi o melhor que eu trabalhei? Se espelhou? Eu tive muito, muito bons treinadores, né? Eu tive o Parreira, eu tive João Santana, Ricardo Gomes, Renato Gaúcho, Edinho, assim, lá no Duque eu tive Manuel Neto, Buarque, assim, o Hamilton, né, Oliveira, que foi um cara que, para mim, muito importante, no Olaria, em 2009, como treinador. Virei auxiliar dele em 2012. Eu fui pegando um pouquinho, né? De cada um. Cada um tem
uma coisa bem marcante. Então, se você olhar, por exemplo, para o Renato Gaúcho, era um cara de uma gestão muito fácil, muito humana, né, que todo mundo gostava, que tinha uma linguagem ali com os atletas muito bacana. Aí você vai para o Ricardo Gomes, um cara inteligentíssimo, que sabia montar sistemas e que tinha um entendimento claro das fases do jogo e que você aprendia muito. O Edinho, que foi zagueiro, que trabalhou comigo lá eu fui atleta dele no Brasiliense, que trabalha muito de forma específica, trabalha muito a parte individual do atleta para que ele evolua, muito em cima de repetições. Então você vai pegando um pouquinho de cada um e aí você vai colocando e aplicando isso no momento que você acha mais oportuno, né? Então eu peguei um pouquinho dessas escolas, né? O Parreira, que era um cara de um entendimento tático, que trabalhava muito a questão tática da equipe. Então, assim, fui um privilegiado passar por esses treinadores e espero que eu consiga aí, né, de alguma forma, estar representando bem todo o conhecimento que eu peguei com eles. Você falou em grandes treinadores aí, grandes amigos, que eu tenho até hoje. Edno Nazaré Filho, Edinho, meu amigo de longa data, Ricardo Gomes. Por exemplo, aí você está falando aí, ô Flávio... Perdão, só esqueci do cara que eu não poderia esquecer nunca. Quem? Que é o Valdir Espinosa, que foi... o Valdir está no céu. Valdir, assim, sensacional, porque... Cara humano. Difícil até de falar, porque me emociono falando dele, porque foi o cara que me deu a primeira oportunidade como atleta, né? Um cara sensacional, assim, sem palavras, sabe? Muito honesto, muito correto, que tinha uma linguagem também fácil, muito parecido com a do Renato Gaúcho também. E comigo ele foi um pai mesmo no futebol, né? Cara que eu trabalhei com ele no Fluminense por 2 passagens, né? Em 2000 e depois 2004, depois eu encontrei de novo no Brasiliense. Então, um cara que tem um carinho muito grande, assim, pela família também, o Alan, que eu conheço até hoje, a gente se fala, né? Sua esposa, deixar aqui um abraço para a família. Você tocou o Valdir Espinosa, era um cara que muito difícil alguém dizer assim, eu não gosto dele, muito difícil. Era uma figura humana maravilhosa, sempre alegre, sempre atento, sempre atencioso, que na época eu era repórter, quando ele era treinador de futebol. Mas, lamentavelmente, Deus o levou, ele está lá em cima, deve estar vendo o programa da gente aqui, e deve estar com... Não esqueça de falar do meu nome, pode ter sido isso. Pode ter sido isso também. Com relação, principalmente, eu não sei se você vai gostar de tocar nisso. A sua esposa, por exemplo, ela não reclama de você, pô, tu vai de novo, não está um tempo, você está aí sábado, você está aí domingo, você tem folga, você vai olhar futebol de novo, ela não reclama, não? Ela reclamava um pouco mais quando atleta. Quando atleta era mais difícil, né? Porque eu peguei uma fase muito difícil como atleta com a lesão que eu tive, né? Tive uma lesão grave que me tirou do campo 2 anos e meio, né? Então, antes da lesão era um atleta, depois da lesão era outro. E eu demorei a entender que eu tinha que virar a chave e partir para uma outra situação, porque como atleta eu já tinha alcançado tudo que eu poderia, né? Já tinha batido no teto e financeiramente não era uma coisa que já me trazia tanto assim benefício para a gente estar melhorando de vida. E em vários momentos eu ficava ausente, né, da família, e não valia a pena, né? Mas como treinador não, como treinador ela é uma grande incentivadora, né? Foi ela que me inspira a estudar, porque eu tinha muita dificuldade para estudar e ela estuda todos os dias, né? Minha esposa ela é gerente na rede farmacêutica, né? Falar o nome aqui vai ser... Pode falar. A Eurofarma, né? Ela é gerente da Eurofarma, faz um grande trabalho, tem que estudar todos os Eurofarma, dias. Só para lembrar, a Eurofarma é um grande laboratório. Isso. Um dos maiores do Brasil. A Eurofarma é. Ela é uma profissional e tanto, e aí, assim, e é uma inspiração para que eu estude, para que eu evolua todo dia, né? Então, muito do que eu busco de estudo é orientado por ela, né? Então, hoje ela é uma grande incentivadora, assim, na minha carreira, e já não vejo tanta dificuldade assim com ela, mas antes ela reclamava assim. Por exemplo, 2 filhos.
Você tem. O mais velho, 24, né, que você falou? Eu tenho a menina, Rafaela, de 24. 24 e o menino? E o menino que vai fazer 16 agora em setembro, o Miguel. A Rafaela, 24 anos, ela já tem um objetivo na vida? Já está encaminhada? Como é que é? Ela é biomédica, né, formada em biomedicina. Talvez tenha incentivo da mãe, porque trabalha em laboratório. Formou esse ano. E ela, além dessa área, né, da biomedicina, ela montou, né, quase que é uma empresa, né, mas é em casa mesmo, né, de doces. Tem uma habilidade incrível. Mas faz é uma doces, empresa, você hoje trabalha em casa. Doces fabulosos, assim, e aí a gente motiva, né, compra um material ali para que ela possa estar fazendo, exercendo. E o Miguel, né, como eu falei aqui, é apaixonado por futebol, acompanha todos os jogos, agora está dando uma de repórter, né, comprou lá o tripézinho dele, o microfone, e que é um menino maravilhoso também. Isso é bom, porque ele tem orientação da família. A família é tudo na vida da gente. Não é? Eu tenho uma filha só, minha filha é formada, médica veterinária. Mas a gente coloca, educa, bota no bom caminho, você tem que dar orientação do que vem pela frente. Hoje está mais difícil. Não é? Você, com um menino de 16 anos, tem que estar sempre atento, porque hoje é bem difícil. Na minha época já era um pouco mais fácil. Havia, por exemplo, você determinava o filho, faz isso, ele fazia. Hoje não é bem assim. Mudou muito. Mas vamos seguir em frente. Vamos voltar a falar de futebol. Ô Flávio, você foi zagueiro. Qual foi o melhor zagueiro que você viu jogar? Eu vi muito zagueiro bom. Assim, gostava. Eu acompanhei muito do Edinho. Né? Jogou muito. Apesar da gente ser de geração diferente, mas o Edinho, antes dele se tornar treinador, ele foi, na época, procurador. Né? Então ele chegou a ser empresário. Empresário. Então ele foi meu empresário durante um tempo e ele fazia um trabalho muito bacana e ele me mostrava os vídeos, né, dele, na época que jogava, para estar me orientando e tal. E eu fui me tornando fã assistindo, né? Mas eu peguei ali, assim, que é vivo na minha memória, a Copa de 94, então eu acompanhava muito Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Aldair, Márcio Santos, Frank de Boer, da Holanda. Então foram zagueiros que eu assisti, que eu gostei muito. Aí depois veio a geração já do Juan, Lúcio, né, que eram belíssimos zagueiros também. E hoje você tem como referência principal o Thiago Silva, não tem como não falar dele. Com 40 anos, hein? Não tem como não falar dele, eu sou muito fã do futebol dele. Para mim é uma grande referência como zagueiro. Você falou, eu fiz a Copa de 94, foi nos Estados Unidos. Ele é considerado ídolo na Itália. O Baresi também era um belo zagueiro. Outro também, muito bom. Muito bom. Aí Baresi foi um grande ídolo até hoje. Na Itália, nós levamos para a final e a sorte estava do nosso lado. Eu fiz a final, mas nossa seleção tinha Romário, Bebeto, mas eles tinham Paulo Rossi. Paulo Rossi foi 82. Eles tinham Antonioni, que jogava muito. Então, Baresi, aquele outro, como é? Roberto Baggio, também jogava muito. Muito bom. Mas ganhamos, graças a Deus, ganhamos a Copa. Você nunca pensou em jogar no exterior, não, né? Ou recebeu algum convite? Eu joguei assim, não de ir para morar e ficar, né, fixo. Eu peguei seleção brasileira sub-20, então teve algumas viagens para o exterior, né, em alguns torneios e tal. O Fluminense fazia muito esse câmbio de jogos lá fora. Teve uma oportunidade para eu jogar no Besiktas, né, e passei um período lá de avaliação, na verdade, né? Fui eu e mais 2 atletas, mas acabou que os clubes não entraram num acordo e acabou não andando. E antes de lesionar, de ter a lesão grave no joelho, eu tinha um acordo já com Saint-Étienne da França, que não foi à frente por conta da lesão. Eu nunca fui profissional, joguei bola, pelada, mas você falou em joelho, eu parei de jogar por causa do joelho, para brincar. Jogava pelada, time de camisa, aquelas coisas todas. Eu tive uma entorse de joelho, foi terrível, aquilo que dói é uma barbaridade para recuperar, até hoje.
não é? Aí uma entorse normalmente você pode ter lesão meniscal, pode afetar ligamentos, pode afetar, mas tudo bem. Você agora está brilhando como treinador do São Gonçalo. Ô Flávio, sincero e honestamente, pelo trabalho que você vem realizando à frente do São Gonçalo, vamos torcer para você chegar ao topo, ou seja, ser campeão da A2 e disputar a série principal. Você acredita que fique no São Gonçalo ou irão surgir novas propostas? Eu vivo um dia de cada vez, né? Porque se eu for falar aqui que acredito que vai surgir novas propostas, o Reginaldo vai me pegar pelo pescoço. Mas a gente sabe que, né, com a abrangência que tem hoje na comunicação, certamente, né, alguns convites irão surgir. Mas a gente está focado no São Gonçalo, no projeto do São Gonçalo, que é um projeto pé no chão, né? Pessoas sérias que cumprem, né, com todos os seus compromissos. Então, assim, estou muito feliz no São Gonçalo, são pessoas sérias, né? O futebol hoje está cada vez mais difícil você, né, principalmente nessas divisões, assim, você encontrar pessoas que façam uma administração pé no chão, muito correta, né? Então, o São Gonçalo, ele não atrasa nada, é tudo rigorosamente em dia com seus funcionários, com seus fornecedores, não é nada, né, estrondoso, mas é pé no chão. Então, assim, essa realmente é uma gestão, né, em que os clubes têm que seguir. A gente tem vários exemplos de gestão assim, né? A mais recente, o Nova Iguaçu, que fez uma campanha aí com o Jânio, é verdade, espetacular com o Jânio, e os clubes estão pegando como referência. Então, o São Gonçalo segue esse caminho, né? Eu espero aí fazer parte disso, que a gente consiga construir uma história bem bacana, né, no São Gonçalo, que a gente consiga, e eu falo muito isso com o presidente, que a gente consiga mudar, né, a vida e transformar a vida das crianças na comunidade ali, no entorno de São Gonçalo. São Gonçalo tem um trabalho social espetacular, né? É uma ferramenta naquela região para a formação de jovens. Então, eu espero fazer parte disso aí por muitos anos e que o São Gonçalo consiga aí crescer, né? A gente sabe que é uma grande oportunidade que a gente tem agora de acesso, sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar, que são grandes equipes que a gente vai ter pela frente, mas a gente está se preparando aí para, se Deus quiser, a gente conseguir alcançar esse sonho. É verdade, a possibilidade é grande, porque você, por exemplo, está fazendo um trabalho maravilhoso, automaticamente é normal as propostas surgirem. Apesar que eu vou dizer uma coisa para você que eu disse para um treinador, uma vez, eu disse para ele assim, às vezes é melhor você ficar onde está do que você receber uma proposta para outro clube que vai disputar uma Série C, uma Série B, mas chega no final do mês e não paga. Isso aí. Então aí vai te aborrecer, uma série de coisas. Agora, o que eu queria dizer para você também, com relação a isso aí, é que, por exemplo, você jogou e pegou. Eu, como repórter, cobri vários clubes durante anos e anos e anos. Existia uma coisa chamada bicho. Hoje ainda existe? Existe. Existe, né? Quer dizer, na minha época eu peguei, não como repórter, peguei dirigentes que ganhou festa, aquela coisa, o cara ia pro canto, abria a mala, pagava na hora, em grana viva. Os jogadores vibravam. Hoje ainda existe isso? Existe. Ganhou, tem grana. Não são todos os clubes que possuem essa condição, né? São Gonçalo tem isso? O São Gonçalo tem, é uma coisa bem modesta, não importa, não mas é uma como acontece em outros clubes, né, que tem um poder. Mas dá para feira. Mas é um clube que isso é um reconhecimento, né, valorização daquilo que a equipe está produzindo. Tem sim, né, e que bom que tem, porque a maioria dos nossos atletas precisam muito. São atletas que na sua maioria exercem outras funções além do futebol, né? Então, nesse nível, o atleta, ele às vezes dá aula numa escolinha, às vezes faz um Uber para poder complementar a renda dele, né?
Tem algumas coisas que são, né, inerentes a essa divisão que foge do conhecimento das pessoas às vezes, né? Mas é uma dificuldade muito grande. É verdade. Eu falei de bicho porque normalmente hoje você colocou, Flávio, você colocou uma coisa interessante. Hoje não são todos que pagam, eles visam meta. Isso. Não é? Ou seja, se você passar, se vocês passarem, tem um prêmio de X. Não é? Então, hoje, mas na época antiga, todo mundo tinha bicho, pagava no vestiário, pagava depois, essa coisa toda. Ô Flávio, neste finalzinho de programa, eu vou fazer com você eu gosto de falar às vezes de ping-pong, mas a minha produtora não gosta, não. Eu vou perguntar a você o seguinte: qual foi o maior jogador que você viu jogar? Isso é direto, rápido. Romário. Romário. Tive o privilégio de jogar com ele, é muito diferente. Romário é diferente, né? Eu peguei meu amigo Romário, jogador maravilhoso, jogador que tinha uma visão de gol fantástica. Eu guardo sempre um grande amigo que eu tenho até hoje, que chama-se Zico. E às vezes nós estávamos jantando, ele aí começou a lembrar dos tempos, nossa, a gente ri muito, aquela coisa toda. E ele tem uma frase dele que eu guardei. Você foi zagueiro, ele já foi atacante. O atacante, quando chega na área, entrou na área, ele não pode deixar o goleiro pensar. O Zico me falou isso. Entrou, bateu, porque aí o goleiro não dá nem... Agora, se você dominar, parar, o goleiro já sabe o que vai acontecer. Quer ver um negócio? Você falou... Zagueiro, nós já falamos. Jogador, você viu. Melhor treinador? Eu vou no Espinosa. Valdir Espinosa. Dirigente? Eu trabalhei com alguns, assim, eu vou falar do Paulo Angione. Paulo Sérgio Scudieri Angione. Grande Paulo Angione. Que está no Fluminense. Além de ser um grande profissional, é psicólogo. Psicólogo. Não é? Uma grande figura. Você gosta de cinema? Gosto muito. Que tipo de filme que você gosta? Assim, comédia romântica, ação. Agora eu vou te perguntar uma coisa assim. Você vê o filme pelo nome ou pelo artista principal? Normalmente a gente procura o artista. Me dá um nome de um grande ator de cinema. Que você diz assim, esse filme com esse cara eu vou ver. Eu gosto de alguns, né? Denzel Washington, Richard Gere. Que eu tô lembrando assim agora. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tira a sua esposa da parada. Me aponte uma mulher bonita. Rapaz, aí você me botou na Ela não fica na bronca, né? Uma mulher bonita. Rapaz, eu tô tentando procurar uma que seja bem parecida com ela. Ou então tem várias na cabeça, não. Porque pra mim a minha esposa é mais bonita, claro, assim não tem... Você sabe qual foi a mulher mais bonita que eu vi na minha vida? Que eu parei, olhei, fiquei pertinho assim. Olhei e falei assim, rapaz, que avião, rapaz. Linda de morrer. Uma artista italiana maravilhosa. Eu já tá velha, essa coisa toda, tá com idade. Cláudia Cardinale, ela estava no Maracanã, eu cheguei pertinho, quando eu li, eu falei assim, linda demais. Mulherão, linda demais. Então, a gente fica pensando assim, artista, você falou até no Richard Gere. Eu vou pegar esse seu gancho aí de falar de coisas bonitas para te presentear. Oh, que maravilha! Essa camisa aqui. Não é a camisa ainda nossa de jogo, prometo que eu vou trazer para vocês, se Deus quiser, com acesso, tendo convite aqui novamente. Se Deus quiser. Mas a camisa nossa de apresentação para jogos, né? Deixa eu botar isso aqui. Que eu acho ela lindíssima também. Tá? Muito bonito. Vamos virar para lá, Aurélio. Agradeço a você, meu caro Flávio, que é técnico do São Gonçalo, me presenteando aqui com a camisa de treinamento da comissão. Isso aí. Não é? Agora eu vou dar o troco.
Ah, legal. Eu tenho uma pequena lembrança também para você, da nossa federação, presente do Rubens Lopes, presidente do clube. Uma lembrança aqui da FERJ. Obrigado. Não é? Para você guardar com carinho. E não repara, mas é de coração. É de coração. Ah, muito obrigado. E estou precisando, hein? Às vezes, quando está dando treino, a água começa a esquentar. Vou deixar lá do meu ladinho. Obrigadão. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O parabenizo pela campanha. Desejo boa sorte, que Deus o abençoe. Que você consiga, jovem, que tem uma família maravilhosa, que você consiga todo o sucesso na sua carreira, que está sendo brilhante. Brilhante. Não é fácil disputar uma Série A2, como foi essa agora, que se eu tiver equivocado, você pode me corrigir. Eu não lembro de uma Série A2 que um time se classificou entre os 4 com 15 pontos. Eu não lembro. Era sempre 19, 20, ficava ali. Esse ano foi tão equilibrado. O São Gonçalo é que sobrou, porque logo na penúltima rodada já estava classificado. Mas a briga, segundo, terceiro e quarto, foi até a última rodada. Tem uma coisa que exemplifica muito isso aí, que é na penúltima rodada, o último colocado tinha chance de classificar. É isso aí. É isso aí, bem lembrado. Na última rodada, na penúltima. O Pérolas tinha chance de classificar na penúltima rodada. E tinha um bom time, hein? E saiu da zona de rebaixamento. Flávio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi uma honra tê-lo aqui, lembrança da família, abraço da rapaziada, não é? Que você obtenha o sucesso, que o São Gonçalo alcance aquele objetivo principal. Estamos completando o Além dos Gramados, que teve a produção de Rosária Farage, não é? E semana que vem a gente volta com mais um programa Além dos Gramados. Forte abraço e até lá.